para que esses ingressos sejam vendidos, eles precisam dar um jeito do afegão médio ir ao cinema e só ter esta merda. Isso aí. A própria diretora, que é, e se você for fazer uma pesquisa sobre a própria diretora, ela é uma pessoa, assim, feminista, declarada, participante. Completamente, é. E também tem a Margot Robbie, né? E onde a Margot Robbie vai, a galera vai também. Eu também quero assistir a Margot Robbie. Né, então, uma coisa que precisa ser dita. A regra vai ser uma remasterização dos filmes. Já que a gente não consegue botar nada novo, então vamos pegar o antigo e vamos refazê-lo. E isso sim da bilheteria. Teve uma pergunta aqui no chat, que eu tô acompanhando o chat aqui do lado, tá? Claro. E teve alguém que perguntou, não sei se o pessoal confundiu, eles disseram, então ESG e woke é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Woke ele é um resultado direto de um comportamento ideológico dentro das universidades, né? Trazido por certos autores e tal. Se você quiser, a gente fala disso também depois. Claro. E o ESG, ele é uma ferramenta para que seja implantada esse tipo de ideologia na sociedade, tá? Lembrando que o pessoal fala muito de ESG aqui no Brasil. Tá? É um nome que pegou aqui. Aqui pegou, todo mundo fala em ESG. Lá fora, né, você só fala em DEI. DEI, tá? Que significa Diversity, Equality and Inclusion. Tá? Diversidade, equidade, né? Equidade e inclusão. Tá? Isso. E o termo ESG, para falar a verdade, está submetido ao termo DEI. Isso. É que o nome DEI pegou muito mais lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o nome que pegou foi ESG. Mas no final das contas, eles são tratados da mesma forma. Eles servem para quê? Para que você implemente pautas, né, de diversidade, de inclusão dentro das empresas, tá? Dentro inclusive do setor público. Tá, então o DEI e o ESG dá para dizer que é a mesma coisa. Esses estão muito próximos. Na prática são. Na prática eles simplesmente têm uma diferença de nome. Apesar, de novo, né, que o conceito deles é um pouco diferente, mas eles servem para a mesma coisa. Perfeito, Jonas. Só essa coisa do cinema nacional que o Barros comentou, saiu uma matéria, não sei se foi na Folha, num desses jornais grandes aí, dizendo que o cinema nacional, ele consegue, de todas as salas que são disponibilizadas, eles conseguem vender cerca de 5% dos ingressos que são disponibilizados. Mas eu duvido que chegue a 5%. Ô, professor, foi o primeiro comentário do vinheteiro na matéria. Ele falou, eu duvido que venda tudo isso. Ele escreveu isso daí. Então quer dizer... Sim, ele é incrível. Eu duvido que disponibilizar mais salas, imagina, não faria diferença alguma. A não ser que removesse todas as outras, te obrigasse a ver aquilo. Aí as pessoas, eu vou no cinema hoje, aí tu vai ser obrigado a ver um filme brasileiro. Então aí, Barros, você entrou no raciocínio do Miorim. Porque o Miorim disse exatamente isso. Para que esses ingressos sejam vendidos, eles precisam dar um jeito do afegão médio ir ao cinema e só ter esta merda. Tá entendendo? Que aí, lógico, o cara quer ir no cinema. Mesmo assim, você acha que não, Jonas? Não, mesmo porque assim, o que vai acontecer é o que sempre acontece. A gente se junta e faz o cinema. Entendeu? Você aluga uma fita cassete, meu querido. Eu acho que antigamente... Rambo 2 e assiste em casa, tá entendendo? É isso aí. Antigamente talvez até pudesse funcionar, porque tu tinha que ir até o cinema para ver o que tava em cartaz, para ver o que tava passando, escolhia um filme e assistia. Mas hoje em dia, em 5 segundos, tu vê na internet que tá. Se não tiver nada do teu interesse, tu nem vai até o cinema para assistir o filme. Tá, mas então agora o Jonas tá falando uma coisa e o Miorim tá falando outra. E eu gostaria que vocês brigassem. Claro, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Você não sabe o quanto eu quero fazer isso. Não, acho que não. O Malboro me ajuda. Então porque faltou uma ponta aí. Manda. Né? Apesar porque a ponta que falta aí é o seguinte. Hoje, o investimento em marketing, ele diminuiu bastante em empresas e ele aumentou bastante em influências. Então, por exemplo, quando o filme brasileiro ele não consegue ter, mesmo que você bote só sala de filme brasileiro, ele não consegue ter esse arremate todo, porque as pessoas não comentam sobre filmes brasileiros. Agora, o filme da Barbie, que foi bastante um exemplo gritante, esse exemplo é da antes, lá no outro assunto. Sim. O exemplo do filme da Barbie é o que fica mais nítido nisso. As pessoas falaram tanto do filme da Barbie, foi cultivado tanto em torno do filme da Barbie, que as pessoas foram ao cinema para poder criticar o filme da Barbie e fazer suas próprias análises sobre o filme da Barbie.
Então, tiveram canais mais, digamos assim, à direita, que disseram, por exemplo, que o filme tinha um viés conservador, que era jocoso com a questão do feminismo. Quando, na verdade, quem interpreta é quem está assistindo no final do dia, mas a mensagem é objetiva no filme. Então, a pessoa pode achar, de um lado, que foi uma crítica à questão do feminismo, e tem um outro lado que vai dizer que era feminismo de fato. Enquanto a própria produtora do filme falou que, de fato, era feminismo. Isso. Isso a própria diretora. Isso aí. A própria diretora, e se você for fazer uma pesquisa sobre a própria diretora, ela é uma pessoa, sim, feminista, declarada, participante. É uma pessoa que tem sua posição. Então, muitas pessoas, e esse é o viés mais forte, muitas vezes, do cinema, elas querem interpretar o filme melhor do que o próprio cara que escreveu o filme em questão. Então, uma grande parcela da acessibilidade e da vontade de assistir o filme é a grande divulgação que não somente o lado a favor faz, mas o lado contrário também o faz. Então, os canais, nos gerais, no YouTube, vivem muito mais de crítica, e vocês sabem disso, um vídeo criticando alguma coisa dá muito mais visualização do que um vídeo falando bem. Claro. Um vídeo falando bem nem sempre prospera tanto, mas um vídeo criticando prospera bastante. Então tem essa linha, e aí sim entra a questão do dinheiro. A gente pode dar exemplos aqui de canais que fazem isso ativamente. Um exemplo disso é o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, ele vai lá e ele faz publicidade, fala bem dos filmes específicos sobre aquele tema que eles querem trazer. E acidentalmente, o Jovem Nerd também é um canal que recebe bastante patrocínio. Então, talvez pela grandíssima qualidade que eles têm. Então, existem essas posições sobre... Bota no chão. Mas aí eu pergunto o seguinte, então, mas você achou que eu ia brigar por causa disso? Eu concordo plenamente. Tá? E só tem que fazer um adendo. Que pena que tu concorda, professor. Cara, a gente tem que fazer, só vou fazer um adendo. Barbie é uma personagem que há décadas, né? Ela vem influenciando a vida de meninas aí, de todas as idades, cara. Então tem esse pequeno detalhe, então é mais fácil promover um filme assim. Uma coisa que precisa ser dita é que a vibe agora, o que eles estão fazendo, não é mais produzir títulos novos. Então, vocês que sabem de jogos, por exemplo, existe uma remasterização em cima dos jogos antigos. Sim. E hoje a tendência é cada vez mais ter uma remasterização. Isso aconteceu com o Senhor dos Anéis, isso vai acontecer com outras obras, isso aconteceu, por exemplo, com a Barbie. A regra vai ser uma remasterização dos filmes. Já que a gente não consegue botar nada novo, então vamos pegar o antigo e vamos refazê-lo. E isso sim da bilheteria. Por exemplo, Elvis, você falou, não, eu vou criar uma coisa aqui do zero. A Disney vai te fazer uma proposta muito cara. Em determinado momento, você vai pegar essa proposta muito cara. Vendo na hora. Aceitar a proposta muito cara. E ela vai fazer a edição 2 com uma galera, porque a galera vai assistir e ali tem todas as pautas. Então não tem pra onde ir. Sim. Só uma coisa. Você ia falar, Elvis, perdão, manda. Não, fica à vontade, manda ver. Não, eu ia falar, assim, falando ainda da Barbie, ok? Já que vocês entraram ali, o chat tava perguntando também. O Diego gostou, né, do filme, eu sei. Adorei. Esse filme. Esse foi um dos mais difíceis de terminar no ano passado. Mas, do ponto de vista do consumidor, Jonas, Elvis também e os meninos, vocês acham que seria um exagero afirmar que foi uma propaganda enganosa? É um exagero falar isso? Da primeira vez, sim. Depois, não. Chega uma hora que você já espera isso. Tem um determinado momento a partir do qual é esperado que assim seja. Você mas Miorim, diretores. A Mattel impediu que a Greta Gerwig falasse que o filme era feminista. É disso que eu tô falando. Mas o primeiro, isso sim. O trailer, aquele trailer que saiu dela quebrando as bonecas e meio que uma revolução já tinha ficado um pouco... Dava pra ter uma noção pra onde isso é simbolismo. Mas o lance não é isso. O lance o primeiro momento é o momento de choque. O primeiro momento é o momento de estranheza. O primeiro momento é o momento da propaganda falsa. O segundo momento é o momento em que você já torce pra não ter tanta lacração assim. Sim. Essa é a noção. O movimento woke é um movimento de dessensibilização. Tá, mas, Miorim, sabe por que eu tô falando isso? Completamente aplicando o remédio, você vai deixar de sentir o sabor. Tá.
Não, tudo bem. Eu tava dizendo isso porque, assim, eu me lembro que na época não foram poucos os vídeos de mãe saindo do cinema puta. A mãe brava com as crianças, tudo nervoso, porque eles entraram no cinema achando que iam ver uma historinha de amor da Barbie e o Ken. Ô, Giga, o filme não é para criança e teve um site gigantesco aqui, que tem canal no YouTube, eu não vou dizer o nome, o Omelete, falou, inclusive, que o filme era para criança e depois eles apagaram. O Macho Geek tem um vídeo e o legal é que na época que o Macho Geek fez o vídeo, ele mostrou, só que depois os caras apagaram o vídeo. Então, tem lá no Macho Geek a prova que os caras falaram que o filme era para criança. E não era para criança, pô. O filme é um filme para, sei lá, acho que era 14, 15 anos, 16 anos. Uma coisa assim, sabe? Sim. Isso é terrível, velho. Terrível. Mas essa enganação tem tempo. Essa enganação tem tempo para acabar. É isso que eu tô tentando explicar. Não dá para manter isso para sempre. O lance é preciso expor o máximo de público possível ao máximo dessas pautas. Depois que você tiver exposto eles, e eles já estiverem, meu Deus, tem tudo que é lugar, eles começam a se dessensibilizar em relação a essa pauta. Engenharia, vai fazer uma engenharia social. É uma engenharia social, propriamente dita. Por quê? Porque não é possível conduzir a indústria de cinema para sempre assim. É caro. É muito caro. Então, a intenção é criar o choque, é o primeiro momento, estar em todos os lugares, e depois, lentamente, inserir isso como uma tendência em tudo que é lugar. Então, se isso for inserido como uma tendência em tudo que é lugar, vai ter um determinado momento em que a lacração não vai precisar mais pedir. Por quê? Porque vai aparecer o Pedro e o Lobo. Tá. Que ele vai avisando o lobo, avisando o lobo, mas de tanto avisar, de tanto vocês se comunicarem sobre isso, as pessoas começam a não se chocar mais e a pauta é implantada. E se tu reclamar, tu tá errado. A lacração ela vai ser um elemento estrutural, como ritmo, ato 1, ato 2, protagonista, e vai ter lá, lacração. O que é isso lá? E daqui a 3 ou 4 como é que foi a lacração desse filme? Os caras, né, os cheirosos, vão falar, não, então, o ritmo do filme é muito bom, o protagonista é muito legal, no ato 1 tem a lacração. Vamos falar da lacração. Vai ter o Oscar, né? Vai ter um prêmio do Oscar específico, né? Qual o filme que mais lacrou? Aí apresentam lá, né, o pessoal que está concorrendo. Vai ser a qualidade dessa lacração. Quem é que vai entregar esse prêmio do Oscar de lacração, né, cara? É isso aí. Mas, eu acho que vocês ainda não pegaram. É uma coisa muito importante, que a gente está discutindo aqui, não sei se vocês notaram, mas a gente só está discutindo os efeitos do wokeísmo. Porque tudo que é lógico, né? Tudo que a gente vê, né? A gente está ali falando de cultura pop, a gente está falando de empresas, ESG, de IA, essa coisa toda. Mas de onde vem isso aí? Porque muita gente diz assim, não, isso é uma coisa esquerdista, que de fato não há como negar isso. Mas vocês acham que eles tiraram essas ideias assim do nada, né? Que eles começaram a fazer esse tipo de coisa e não é bem assim que o negócio funciona. Então, eu acho que a única maneira de você conseguir enfrentar alguma coisa é você saber o que ela é de fato. Tá. E a maioria das pessoas não se atentaram a isso. Elas pensam, alguns, isso aí é dinheiro, né? Como o Elvis colocou, isso aí é por causa de dinheiro, isso aí é por causa de não sei o quê. Não, existe um core, existe um centro emanador de wokeísmo, tá? Do qual a grande maioria das pessoas não se deu conta ainda, porque elas, na minha visão, na do Miorim e do Marlboro também, porque foram eles que me falaram isso, tá? Isso aí não vem da esquerda clássica ou sei lá, da escola de Frankfurt. Né? Isso aí é um movimento que vem do estruturalismo, passando pelo pós-estruturalismo e culminando no pós-modernismo. Né? E aí, quando você entende como funcionam esses movimentos, você entende o que é a cultura woke. Tá. Então esse é o caminho. Há uma briga, né, do esquerdista mais raiz com esses identitários. Há uma discussão, para vocês terem noção, o Elvis falou tudo. Cara, um comunista marxista-leninista,